Olá pessoal, vamos a mais um tutorial da nossa série do Breakout em 2D, utilizando OpenGL e Shaders New Pipeline. Ok? Bom, como de costume, para começar o nosso exercício, a gente vai partir do último trabalho que a gente concluiu, que é o tutorial 28, onde a gente introduziu partículas. Agora a gente vai introduzir o Power Up, tá? Que pode ser bônus, pode ser bom e pode ser ruim. Pode facilitar a característica do jogo, um bônus, ou pode fazer com que o jogo fique mais difícil dependendo do power-up que aparecer quando o bloquinho for destruído. Tá bom? Então vamos lá. Eu vinha tendo alguns problemas a partir do tutorial 26, porque o meu arquivo estava sendo considerado pelo Google Drive como um arquivo com risco e potencial para os usuários, violando dessa forma, né, o plano deles de segurança. Aí eu tive que desmembrar o arquivo, tirar os códigos, né, compactar tudo, depois juntar tudo de novo. Eu resolvi fazer um teste. Eu peguei esse tutorial 28, que é o arquivo que vocês vão inicializar o uso dele, né, para chegar no 29. Eu mudei a extensão dele para TXT. Então, o que vai acontecer agora? Vai ter um link para vocês do recurso, ok? Obviamente, quando vocês clicarem no link, ele vai direcionar vocês para esse arquivo, tá? Ele está no formato TXT, vocês vão fazer o download dele. Na minha máquina está configurada para que esse download vá para a pastinha de download, tá? Seu usuários download. Então, se eu vier aqui na minha pastinha de downloads, ele baixou o arquivo. O que vocês vão fazer? Clica no arquivo, altera o TXT para XLSB. Confirma. Lembra, esse arquivo ele tem que estar na pastinha onde vocês têm áudio, levels, shaders e texture. E aí vocês não vão precisar mais do template. Tá? Eu já tenho ele aqui, então não vou copiá-lo para cá. Mas tem mais uma coisinha que precisa ser feita. Se você tem seguido os tutoriais, sabe que eu não tenho interesse nenhum em colocar nenhum vírus na sua máquina. Botão direito, propriedades. E aí ele vem aqui, ó, segurança. Este arquivo veio de outro computador e pode ser bloqueado para ajudar a proteger esse computador. Clique em desbloquear e aplicar. Okay? A partir daí você consegue abri-lo normalmente, ele não vai ter nenhum bloqueio. E aí você consegue dar sequência no tutorial partindo do tutorial 28. Tá bom? Então essa é uma mudança que eu estou implementando. Eu enviei o arquivo para o Google Drive e até agora eu não recebi nenhuma notificação, tá, do Google Drive dizendo que o meu arquivo é risco e potencial. Caso isso aconteça, caso eu receba essa notificação, aí continua funcionando o modelo anterior e eu volto lá no finalzinho do vídeo e eu volto a falar isso para vocês. Que eu acredito que o tempo que eu vou gastar para gravar esse vídeo vai ser o suficiente para que o Google Drive, lá, a inteligência artificial dele, faça análise do arquivo e diga se ele é risco potencial ou não. Tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir o nosso tutorial 28. Antes de abrir, né,
Vamos clicar com o botão direito, Ctrl A, tá? E vamos alterar para 29. E agora ele não é mais partícula. Ele é Power Apps. Ok? E aí a gente pode abrir o nosso Power Apps. Tá bom? Power Apps, né? Então, a ideia aqui é que toda vez que o bloco for destruído, vai haver uma pequena chance, e essa pequena chance a gente é que vai definir, né, se a gente quer que ela seja pequena ou não, que ela vai partir de um número randômico que, sei lá, de 1 em 75 vezes ele pode ter uma chance entre 75 tentativas, alguma coisa assim, tá? De qualquer jeito, assim que o bloco for destruído, vai ter uma pequena chance desse bloquinho emitir um power-up, um bloquinho de power-up. Esse bloquinho ele vai cair lentamente na vertical, e se ele colidir com o nosso player, que vai ser a nossa barrinha, nosso pedal, aí um efeito interessante pode acontecer, baseado no tipo de power-up. Por exemplo, pode ser um power-up que faz o nosso player ficar mais largo, né? Fazendo com que fique mais fácil para a gente não deixar a bolinha passar pelo nosso player. Um outro power-up, por exemplo, ele pode ativar na bolinha o método pass-through. E aí a bolinha passa pelos objetos sem ter o collision response, o resolution, né? Então ela simplesmente atravessa os bloquinhos. E pode ter power-up negativo também, que afeta o jogador de uma forma negativa, tá? Aqui a gente vai ter algumas coisas referentes ao código, tá tudo em C++. E deixa eu ver aqui, acho que eu passei pelos power-ups. Aí aqui, ó. E aqui a gente vai ter os power-ups que a gente vai estar trabalhando. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com speed, aumenta a velocidade da bolinha. Stick faz com que a bolinha fique grudada no player. Pass-through faz com que ela passe direto pelos blocos. E o pad size increase, que a gente vai chamar de increase, ele aumenta o tamanho do player. Confuse e chaos, né, confuso e caos, a gente vai deixar para depois, quando a gente trabalhar com post-processing. Esses dois vão fazer com que fique mais difícil a jogabilidade, tá bom? Então, vamos agora para o nosso Power-Ups. Já estamos com o arquivo aberto, então vamos dar um Alt F11. Aqui nós temos as nossas classes e os nossos módulos. A nossa classe PowerUp, ela vai ser, não é igual, tá? Mas a gente vai usar a mesma metodologia que a gente usou para a classe Partícula, onde a gente tem um esqueleto, né? Digamos assim, que é como se a gente estivesse realmente trabalhando numa linguagem orientada a objeto, de onde a gente estava inerindo, criando inerência, né? Ou utilizando super, tá? Para que a gente implementasse outras coisas utilizando sempre a mesma classe. Aqui a gente tem a classe partícula e a partícula generator. Então a partícula generator faz uso da classe partícula e a gente alimenta um dicionário de partículas, tá? Utilizando todas as propriedades e métodos da classe partícula. A gente vai criar uma classe chamada PowerUp e a gente também vai ter um PowerUp Manager que vai gerenciar os nossos PowerUps. Então, vamos criar aqui uma classe que a gente vai chamar de PowerUp. Como de costume, eu coloco o Czinho na frente, referente à classe. Aí a gente já vai aproveitar e copiar os dados da classe partícula para a nossa PowerUp. E a gente altera algumas coisinhas aqui, são poucas coisas. Tá bom? Então aqui, por exemplo, o VPosition a gente vai manter, o VVelocity a gente vai manter, e no lugar do VColor a gente vai ter um VSize.
E o nosso vsize também vai ser um vector 2. Aqui vamos tirar o life. Então, position está ok, vector 2, velocity e o color aqui, ele é size, que também é um vector 2. O nosso vsize é igual ao vec. Size retorna um vector 2 e size é igual ao nosso vsize. Ok? Além disso, a gente vai ter uma função, vamos ter um constructor para essa classe e uma função para desenhar o PowerUp. Então vamos colocar mais umas variáveis aqui. Vamos colocar um rotation como single. Um img de imagem key as string. Vamos também declarar aqui um public isSolid as boolean, destroyed as boolean e activated as boolean. Vamos também colocar um type como string e um duration as single. Então, o type aqui vai definir o tipo de PowerUp que a gente vai estar trabalhando, né, dependendo do evento, e a duração desse PowerUp enquanto ele estiver na tela. Ok, vamos criar aqui o nosso constructor. No nosso constructor, a gente vai passar aqui um pkey, que vai ser o nome da nossa imagem, duration, que vai ser a duração para cada PowerUp, por isso a gente consegue ter durações diferentes para cada PowerUp, e a posição, que via de regra vai ser a posição do bloquinho, que ao ser destruído, e se gerar um PowerUp, aí o PowerUp vem da posição do nosso bloquinho. Okay? A princípio, o nosso rotation vai ser igual a 0. Depois a gente vê se a gente faz com que o PowerUp rotacione ou não. O nosso img key é igual ao nosso pkey. Nosso meDuration é igual ao duration que está sendo passado. E o nosso mePosition é igual ao pos. Nós temos o size também. O nosso size ele vai ser definido numa largura de 60 por 20 de altura. Então, nosso mesize ele é igual a um vector 2 input de 60 e 20. E a gente define que a nossa velocidade
ele também vai ser um vector 2 input, só que x dele vai ser 0, ele vai só cair na vertical, e a gente vai colocar 150, que depois a gente vai estar multiplicando pelo delta time. Ok? Debug, compile e save. E agora a gente vai ter uma funçãozinha para desenhar o nosso Power Up. Então a nossa function draw, ela recebe um renderer, que é para que a gente possa utilizar a classe SpriteRenderer, né? Fica mais fácil. Então vamos chamar o nosso renderer. Aí a gente chama drawSprite. A gente vai passar a imagem. Então vamos buscar do nosso Resource Manager. Resource Manager. A gente usa o Get Texture e a gente passa o IMG aqui. Agora a gente tem a posição, aqui ó. Vamos passar aqui o MePosition, que é um vector 2. O size é um MeSize. Rotation, a gente não vai estar utilizando, a gente pode passar o MeRotation, mas vamos passar 0. E a cor vai ser branca, pelo menos por enquanto. E é um vector 3 input, onde a gente passa 1, 1 e 1, que equivale à cor branca. Okay? Se der algum problema no MePosition, aí a gente vem e coloca um vector 2 input, MePosition X, MePosition Y e a mesma coisa para o size. Debug, compile e save. Bom, com isso a gente criou aqui, digamos que o esqueleto, né, da nossa classe PowerUp. Agora a gente vai criar a CPowerUp Manager. Vamos declarar nosso option explicit. Aqui a gente vai precisar utilizar alguns elementos do nosso game. Então, vamos declarar public game as cgame. Vamos colocar um public ball as cball. E um player, o nosso player, ele é um game object. Vamos criar um dicionário de power-ups. E um contador. Vamos colocar como longo, porque a cada power-up que a gente for adicionando, a gente incrementa nosso contador. Ele começa com 0. No VBA por padrão, quando a gente não define o valor, ele assume 0, na maioria das vezes. Vamos criar o nosso constructor. Que recebe um game as cgame. Com isso, a gente já pode
Vamos limpar o nosso dicionário de power-ups aqui. Vamos colocar ele aqui, ó, power-ups. A gente já começa, a gente já aproveita e deixa ele limpinho. Já remove todos os elementos, caso exista algum. Como o nosso game é um objeto, então a gente dá um set para o megame é igual ao game. E faz a mesma coisa para o ball e para o player. Então, set meball é igual ao megame ball. A mesma coisa para o player. Eu havia dito que ele inicia como 0, mas via de regra, né? Caso não o faça, nós já fizemos aqui. Para que a gente possa trabalhar com os nossos power-ups, a gente vai ter uma funçãozinha que ela vai checar as possibilidades de, quando o bloquinho for destruído, de que seja lançado um power-up ou não. Então a gente vai chamar essa função de should spawn. Então aqui, ó. E a gente passa o que a gente chama de chance. Na verdade, o que a gente está chamando de chance aqui é: existe uma chance entre 1 e este número do bloquinho gerar um power-up ou não. Ok? Então vamos lá. Vamos declarar aqui uma variável, vamos declarar como long, e uma forma com a qual o VBA torna algo realmente randômico é através da função randomize_timer. Ok? Então, o nosso random ele vai ser igual, vou colocar como int, a função rnd, que gera um número entre 0 e 1, randômico, vezes a chance, que é a probabilidade de... Então aqui ele vai gerar um número entre 1 e o que a gente estiver passando. Se a gente estiver passando 15, por exemplo, ele vai ter, em 15 ocorrências, ele vai ter uma chance de ser verdadeiro. Ok? Então nossa função shouldSpawn ela é igual ao nosso random igual a 0. Com isso a gente pode chamar essa função numa sub que a gente vai chamar de spawn powerups. Então sub spawn powerups. Ela recebe um bloquinho que é um game objeto. Aí a gente declara uma variável de pup, vamos chamá-la de pup sPowerUp, e positions vector2. Tá? Então a nossa posição vai ser sempre a posição do nosso bloquinho. Então nosso position ponto x igual ao nosso rig ponto
menos x. E a nossa position y é igual a break position. E agora a gente chama o nosso should spawn. Então vamos pegar aqui um primeiro caso aqui, ó. Vamos aqui, ó. If should spawn, vamos passar 15. Né? De 1 a 15, ele tem uma única chance de acontecer. Then, se retornar verdadeiro, a gente configura o nosso puppy. Ele vai ser uma nova instância da classe CPowerUp. E a gente chama o constructor que vai passar um PKey. Então, quem que a gente testa primeiro aqui? Vamos testar speed, por exemplo. Vamos dizer que demora 5 milisseconds e a gente passa a position. Com isso, a gente testa speed. E quem é speed? Speed vai ser um type. Além de ser um type, ele também vai ser o nome que a gente vai estar passando na hora de imprimir, de renderizar o nosso PowerUp. E com isso a gente pode adicionar já para o nosso dicionário. Então vamos colocar aqui no nosso dicionário. Com isso a gente adiciona aqui e agora a gente pode incrementar o nosso contador. Então nesse momento ele é 0 e a gente adiciona 1 para ele. A gente pode dar um end if aqui. Então esse é o teste que a gente vai fazer. Então ele vai ter de 1 a 15, ele tem uma única chance de ocorrer, que é uma chance alta, né? Poderia ser 75, dificultaria mais. Então, ele ativa o speed com tempo de 5, passa a posição, adiciona no nosso dicionário, e a gente pode fazer a mesma coisa agora para os outros power-ups que a gente vai estar. Então, vamos colocar aqui o stick também. Stick. Para o stick, vamos colocar 20. Vamos colocar para o pass-through. Vamos por 20 também. E vamos fazer para o increase.
Lembrando que speed, stick, pass-through e increase tanto vai ser o type, como vai ser o nome também que a gente vai ler quando a gente lê os nossos texturas. Esses vão ser os nomes dos power-ups. Increase, pass-through, speed e stick. Ok, debug, compile e save. Agora a gente vai incluir aqui a nossa sub update para atualizar os eventos dos power-ups. Então vamos lá. Então ela recebe um delta time como single e a gente declara as variáveis para que a gente possa estar utilizando. Então vou declarar aqui, eu vinha declarando como ikey, mas vamos colocar como vkey as variante e pub as powerup, que a gente vai varrer todo o nosso dicionário de powerup para fazer as análises. Então, for each vkey in powerup keys e o next vkey. O que a gente vai fazer? Para cada variável dessa dentro do nosso dicionário, primeiro a gente vai setar uma referência. Então, a gente diz que o nosso pup é o nosso powerups e a variável que é a nossa vkey. Beleza? Agora a gente define a posição do nosso powerup. Então, nosso pup position. Qual que seria a melhor maneira para a gente colocar? Ele vai ter um deslocamento na vertical. Então vamos colocar como um vector 2z. Então nosso pup então ele pega a própria posição e a gente adiciona um vector 2 scale. A gente pega a velocidade, velocity, e o delta time. Com isso, a nossa posição ela vai estar sempre sendo atualizada com esse deslocamento que a gente está pegando da velocidade e o delta time. Beleza? Agora a gente vai checar se o nosso power-up ele foi ativado. Então vamos lá. Então, se ele for ativado, a gente vai começar a reduzir o tempo de vida dele. Então, e vamos reduzir em 0.02 milissegundos.
Agora a gente vai checar se a duração dele for menor ou igual a zero. Então, if supondo que zerou o limite dele, né? O tempo de vida dele, a duração dele na tela for menor ou igual a zero, a gente seta o activate dele para false. Ok. Bom, beleza. False. Agora a gente vai testar qual é o tipo de Power Up, mas a gente vai utilizar como o próprio image key dele vai ser o type, a gente consegue utilizar. Vamos usar o image key para isso. Então vamos lá. If image key, por exemplo, vamos checar quem primeiro? Vamos checar o stick. Se o nosso pup for stick, a gente quer que a gente tem que testar se a bolinha ela tá com a opção stick dela. Eu só não lembro se no nosso ball a gente não colocou stick. Vamos colocar stick com Y aqui também. Ball stuck, stick e pass through. Ball stick. Debug compile. Stick. E ball stick. Debug compile e save. E a gente pode usar esse stick. É que aqui ele está como minúsculo. Vamos ver se a gente tiver algum probleminha depois a gente trata ele. Então agora a gente tá bom. O Power Up ele é stick. Então vamos tratar a bolinha. If ball stick, ou seja, se a bolinha tiver com o stick ativado, then ball stick é igual a false. Aí a gente consegue fazer o teste também para os demais. Então aqui, ó. Else if a gente já testou stick, agora a gente pode testar o pass-through, por exemplo. Então, se image key for igual ao nosso pass-through, aí a gente testa o ball pass-through. If ball pass-through, then o ball pass-through também vai ser falso. E a gente pode continuar testando aqui, só que a gente só vai mudar. Aqui já não é mais o pass-through. Vamos ver agora, vamos colocar o increase, vai. O increase é o nosso player. Então aqui é o nosso player. E aqui é o nosso widget, ao invés de pass-through.
Então, se o power up for increase, como é que a gente trata? Aqui a gente não vai colocar um if para o player, não. Vamos colocar direto o player widget. Aqui a gente tira esse. Ele vai ser igual ao player original widget. Se for increase, então se tiver ativado, duration tal. Aí se a duração dele for menor ou igual a 0, a gente precisa tratar. Então ativado fica false, se for stick, ele checa se a bola é stick, se for verdadeiro, então ele muda para false. Pass through também. Se for increase, ele vai ter que retornar para o original widget. Então a gente precisa vir aqui no nosso Game Object. Temos o widget, hide e vamos colocar aqui um original widget. E a gente diz que o nosso original widget é igual ao nosso widget. Debug compile original widget. Game object. Public original widget. Original widget. Debug compile, beleza. E aqui a gente só checa agora, já que a gente está testando. Aqui vamos para o speech. Se for speed, aí não é player. Aí é a velocidade da bolinha. Então a gente retorna para a velocidade normal. Então aqui o nosso ball é o X. Ele era 10, se eu não me engano. Nosso ball é o Y igual a menos 35. Debug compile. Então, para cada power up dentro do nosso dicionário power up, faz a configuração, põe a posição dele, que vai estar sempre caindo na vertical, seca se está ativado, se tiver ativado, vai fazendo a redução dele em 0,02 milissegundos. Se a duração for menor ou igual a 0, desativa as situações. E agora, a gente... vamos repetir uma parte desse código aqui para limpar. Então, para cada power up dentro do dicionário, a gente seta a referência para ele e a gente checa para ver se ele foi destruído. Pub destroyed. E se ele não tiver ativo, and not, then, and not. Aqui vamos dar um if. A gente remove ele do nosso dicionário.
debug, compile e save. Agora, o que nós temos? Nós temos o constructor, o should spawn, spawn power ups, o update. Agora a gente precisa ativar o power up. Então, sub activate. Activate puppy sc power up. Que a gente vai passar um objeto power up as uma instância da classe cPowerUp e a gente checa o tipo, que é o mesmo da imgKey, para que a gente possa ativá-lo. Então, if pup imgKey, vamos checar, por exemplo, speed, then downdiff. Se for speed, a gente quer aumentar a velocidade da bolinha. Então, nosso ball velx por 1,05. Fazer a mesma coisa para o vel y. Com isso a gente testa speed. Aí a gente vem para um else, vamos copiar aqui, else if pup image, ao invés de speed a gente põe para stick. Então se for stick, a gente diz que o nosso ball stick é igual a verdadeiro. Beleza? Aí a gente vem aqui, vamos testar pass-through. Se o tipo do power-up for pass-through, então nosso ball pass-through é igual a verdadeiro. E finalmente, speed, stick, pass-through e increase. Se for o nosso player, o widget, ele vai ser acrescido, vamos colocar 30, para não ficar muito grande. Com isso a gente tem o activate do power up. Então a gente ativa, aqui a gente desativa dependendo da duração e vamos desenhá-lo, vamos renderizá-lo. Então function draw. Beleza. Aqui, vamos aproveitar essa estruturazinha aqui em cima. Então, para cada vir aqui no Power Up, o que a gente vai checar? Se ele não for destruído, then a gente dá um call para a função draw e a gente passa o renderer.
renderer. Beleza, debug, compile e save. Agora a gente já pode ir para onde? A gente já pode ir para o nosso game. Então já criamos o Power Up, a classe do Power Up Manager, e agora no nosso game a gente adiciona os nossos Power Ups. Então vamos lá, public. Aqui a gente vai chamar o Power Up Manager. Beleza. No nosso constructor, acho que pode entrar com ele aqui embaixo. E a gente passa um meio. Então, a gente entra com ele no constructor, no update, no init. No init, a gente vai precisar acrescentar as texturas referente a cada um dos power-ups. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter um power-up increase. Então esta vai ser power-up increase. A gente vai ter também um power-up pass-through. E a gente chama de pass-through. A gente vai ter um power-up speed. Esses nomes têm que estar certinho, porque senão depois ele não reconhece. Increase, pass-through, speed e stick. Porque tanto eles vão ser o type de power-up, como também vai ser o nome que vai ser utilizado na hora de renderizar. Aqui no update, a gente pode dar aqui esse ball aqui, a gente pode até mudar depois, mas vamos chamar aqui e no render draw e passa a renderer. Debug, compile e save. Aqui ele já consegue fazer a maior parte do que a gente precisa. Só que agora a gente precisa incluí-lo na colisão. Então que ele faz as leituras, gera para a gente, administra, beleza. Porém, na colisão, a gente vai ter que testar para ver se a gente vai incluí-lo ou não. Vai. Então aqui a gente precisa declarar também, vou colocar aqui um public
Power Up Manager. No nosso Constructor, ele está no nosso game como Power Up. Beleza. O que mais a gente precisa? Um Check Collision. Esse Check Collision, ele serviu para que a gente faça a colisão entre a bolinha e o pedal. Agora a gente vai criar uma nova função, estilo AABB, que vai checar o nosso Power Up e o nosso Player. Vamos colocar ela aqui, ó. Function, vamos chamar de Check Collision AABB. Ela recebe uma variável CGameObject e o Power Up, sendo que o nosso One é o nosso Player, e retorna para a gente verdadeiro ou falso. Então vamos declarar a colisão x e y. E as condições que satisfazem aqui é simples, né? Para a nossa colisão x, a posição do nosso player mais a largura dele tem que ser maior ou igual à posição do bloquinho do Power Up, e a posição do nosso Power Up, a posição x dele mais o size dele, tem que ser maior ou igual à posição do nosso player. Então aqui, collision x, a nossa posição do nosso player mais o tamanho tem que ser maior ou igual à posição x do nosso Power Up, end então, a nossa colisão x. O nosso player, a posição x do nosso player mais o tamanho dele tem que ser maior ou igual à posição x do Power Up e a posição x do Power Up mais o width, size dele na horizontal tem que ser maior ou igual a por x. E a gente diz que a mesma coisa é para o nosso collision y. Só que agora aqui é pose y, one height to pose y e pose y to size y e pose y. Beleza. E collision. E o resultado disso, boolean, ele vai ser igual collision x and collision y. Então, as duas condições têm que retornar verdadeiro para que essa colisão seja verdadeira. Beleza? Debug, compile e save.
Agora, com isso, a gente pode vir aqui no nosso update. Então, aqui, se colidiu, beleza. Se o bloco não é sólido, destrói de igual true. Se ele for destruído, a gente pode chamar? Pode. Game power up spawn power up. E a gente passa o brick. Então, o que a gente está testando aqui? Se o bloquinho não for sólido, então ele checou colisão com a bolinha e com o bloco. Se a bola não for pass-through, se o bloquinho não for sólido, o bloquinho fica destruído. Se ele for destruído, aí passa a existir a chance de haver um spawn no power-up. Certo? Só que aqui a gente precisa 1, 2, 3. If collision flag, if not ball pass through. Else. Aqui, vamos colocar if not brick e solid, then pick destroyed é igual a true. Será que já dá pra gente testar? Aqui eu preciso checar. Para destruir o power up. Vamos ver, debug, compile, save. Porque pelo menos aqui, se ele destruir o bloquinho, ele já tem uma chance de emitir o power up. Então vamos ver, Alt F11, Alt F8, www, Enter para ativar e barrinha de espaço. Vamos ver se já aparece algum power up ali. Opa, apareceu um power up. Ele só não checou a colisão, porque a gente não está checando ainda a colisão com os power ups. Mas ele já está emitindo os power ups. Beleza. Vamos checar aqui embaixo agora. Vamos colocar aqui. A gente está chamando de key aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó. Next e key. Só que aqui vamos ler nos power ups. Vamos declarar aqui level
colocar um PUP aqui. Com Power Up. E aí a gente diz, para cada item Power Up Keys, set PUP, ele é igual ao nosso PUPs Power Ups e Key. Beleza? Se ele não tiver destruído, then a gente vai querer que ele incremente a posição XY dele, né? Que ele vai continuar caindo. Então, if pup position Y dele for maior ou igual ao game height, then vamos dizer que o destroyed dele é igual a true. Se ele não tiver destruído, se check collision, cadê o nosso check collision? A ADP. Vamos checar se ele colide o nosso player com o PUP. Se ele colidir, PUP Activate Power Up. E a gente passa o nosso PUP. Se ele colidiu, PUP Destroyed or True. Isso. E vamos dizer também que Activated é igual a True. Com isso, além dele ser disparado quando a bolinha destruiu o bloquinho, ele ainda agora vai fazer o cheque de colisão contra o nosso player. Então, debug, compile e save. Alt F11, Alt F8, Run. Enter. Vamos ver se está funcionando. Esse aqui aumenta o tamanho, mas passou batido, não consegui pegar. Esse é o pass-through. O pass-through, a bolinha passa por todos os bloquinhos, tem um tempinho. A barrinha aumentou de tamanho. A barrinha já voltou para o tamanho normal. Aumentou novamente. Esse daqui faz com que a bolinha vá mais rápido. Qual que falta? Falta o stick.
Vamos ver se a gente consegue pegar algum stick. Stick faz com que a bolinha fique grudada no nosso player. Eu não queria pass-through. Eu vou cancelar aqui, deixa eu só ver aqui. Então, aqui no nosso game, a gente colocou stick, tá aqui, stick PNG. Beleza. No nosso Power Up, no nosso Power Up Manager, Speed Stick. Então ele está correto, está escrito correto. Stick também. Acho que só não tivemos a sorte de ver. Stick. Vamos lá. Alt F11, Alt F8. Vamos torcer para vir um stick aqui, ó. Olha lá, veio um stick. E tá lá a bolinha parada. Esse aumenta o tamanho. E é isso, pessoal. Então, com isso, nós introduzimos os power-ups. Por enquanto, nós só estamos com os power-ups positivos para o nosso joguinho, tá ok? É aqueles que fazem com que a gente consiga ficar com a bolinha parada no nosso pedal, que a nossa barrinha fique maior, que aumenta a velocidade, o pass-through que passa pelos bloquinhos sólidos. Aí no próximo a gente vai ver se a gente entra com som. A gente já está quase concluindo o nosso exercício. E eu só vou fazer, eu vou salvar. Eu só vou vir aqui no link e ver se ele ainda está ativo, tá? Não vai ser desta forma que vocês vão acessar o link. Vocês vão clicar. Aparentemente ele está liberando, vou fazer o download. Então, acredito que não houve problema lá pro GitHub. Nós viemos aqui em download, o arquivo está aqui. Então é isso. Esse arquivinho depois vocês alterem para XLSB. Então seria vir aqui, XLSB, clica com o botão direito, propriedades e desbloquear, aplicar. Com isso vocês podem movê-lo da sua pastinha de download para a pastinha onde vocês estejam fazendo os exercícios. Lembrando sempre que estas pastinhas têm que estar na pastinha junto com o seu exercício. E para que a gente chegue no 29, a gente partiu do 28. Ok? Então é isso, pessoal. Concluímos mais uma etapa e estamos quase concluindo o nosso tutorial. Falta pouca coisa. Falta a introdução de texto, é importante, dá uma visibilidade legal. A jogabilidade mesmo, né? A função, se a gente mudar de nível, a gente só tem 4 níveis por enquanto, mas a gente tem que tratar. À medida que a gente limpa toda a primeira cena, o nível 1, a hora que zerar todo o nível 1, que ele tem que ir para o nível 2, assim sucessivamente. Quando a gente concluir todos
os níveis, a gente ganhou o joguinho, então tem que vir uma mensagem de vencedor, ou quando a gente perder, uma mensagem que a gente perdeu, de preferência com uma pergunta se a gente quer continuar jogando ou não, tá? E é isso. Então, pessoal, espero que vocês estejam curtindo, aprendendo bastante, e até a próxima.